Nosso vídeo hoje é sobre apêndice e anexo. Vou mostrar para vocês o que é cada um desses documentos e mostrar como a gente deve colocar no nosso trabalho. Então vamos lá. Esses dois elementos, o apêndice e o anexo, eles são documentos pós-textuais, ok? Do trabalho. E aí eles são opcionais. Então você só vai colocar realmente no seu trabalho se você quiser. Só é interessante você colocar esses dois elementos se realmente for necessário, né? E não colocar apenas para fazer volume no seu trabalho. E aí, quando você vai colocar aqui tanto o apêndice como o anexo que eu vou apresentar para vocês, eles devem aparecer após a lista de referência. Então, você tem ali aquela última página do seu trabalho que são as referências que você citou do seu trabalho e na sequência você entra com o apêndice, tá certo? Então, a ordem é essa. Se você tiver apêndice e anexo, primeiro você vai colocar o apêndice e depois você vem com os anexos. Então, vou explicar cada uma aqui para vocês e depois mostrar os exemplos, né, como a gente colocaria no trabalho, né? Então, vamos começar. O que é o apêndice? O apêndice, ele é um documento de sua autoria, certo? Então, ele é um documento produzido por você. Então, um exemplo aqui que a gente pode trazer, já para deixar bem claro, o questionário da pesquisa. Então, o roteiro da entrevista que você fez para você coletar seus dados, tá certo? Então, o que você elaborou, se é um documento que foi elaborado por você, ou seja, um documento inédito, então isso daí é um apêndice, tá certo? E aí, para que serve esse apêndice? O apêndice, ele serve para complementar o conteúdo do trabalho ou então para dar suporte ao trabalho. Então, por exemplo, ali no método você vem escrevendo segundo o questionário de pesquisa, aí você não apresenta o questionário lá no método, aí você abre parênteses e pode colocar apêndice A, certo? Então, quem quiser ver o seu questionário de pesquisa, vai lá para o apêndice A, que é no final que a pessoa já sabe que está depois da lista de referência. Então, já vai lá e já olha, certo? O seu documento, né? Então, quais são outros exemplos que eu poderia trazer aqui para apêndice? A transcrição de entrevistas feita por você. Então, você aplicou entrevista com 4 pessoas e você transcreveu essas entrevistas. Então, isso pode ser um apêndice também, porque é um documento feito por você. Nós podemos colocar quadros, tabelas que não estão nos resultados. Então, lógico que se você coloca uma coisa no resultado, aquele não tem necessidade nenhuma de aparecer no apêndice, já está no texto. Mas o que você não apresenta no resultado, mas você acredita que pode ser importante para as pessoas verem o seu trabalho, então você pode colocar como um apêndice, né, dos seus dados, tá certo? E aí, no questionário, então, se você está se reportando ao questionário da sua pesquisa, é só você escrever, né? Então, de acordo com as perguntas realizadas, aí você abre parênteses, aí bota apêndice A, certo? E aí, se for outro apêndice, aí você vai apêndice A, aí outro apêndice B, apêndice C, D, vai nessa ordem alfabética colocando, certo? E aí, é importante destacar que o apêndice, ele vai estar aqui no final desse arquivo que eu vou mostrar para vocês, e ele tem que ter o mesmo tipo de fonte do trabalho. Então, se você está digitando seu trabalho em Time New Roman, então o apêndice ele tem que estar em Time New Roman também, tá certo? Eles seguem, né, na mesma fonte do seu trabalho. Agora vamos para explicar a questão do anexo, né? O que é o anexo? O anexo, ele é diferente do apêndice por quê? Ele não é de sua autoria, certo? Então, são documentos retirados de outras fontes. Então, veja, o anexo não foi você que elaborou. Você pegou, por exemplo, na internet, tá certo? Num livro. Então, não é documento de sua autoria, né? E o apêndice a gente viu que é um documento da sua autoria. E aí, para que serve o anexo? O anexo, ele serve para complementar informações abordadas no desenvolvimento da sua pesquisa, tá certo? Então, como ele tem outra fonte, então já estou pegando de alguém, eu tenho sempre que citar a fonte, né? Então, tem que colocar embaixo desse anexo, sempre colocar, tá certo, a fonte de onde é que você está pegando aquilo ali. E aí, como exemplo aqui, eu trouxe para vocês a questão de mapas, certo? Que você pode estar colocando, demonstrações contábeis. Então, por exemplo, de uma empresa, você pegou o balanço patrimonial,
a demonstração de resultado do exercício. Então, isso não foi você que fez, né? Você já pegou um relatório, tá certo, das empresas que estava, por exemplo, no site da empresa. Então, você está analisando um documento, por exemplo, de uma prefeitura, certo? E você conseguiu isso no site da prefeitura. Ou então você conseguiu na própria prefeitura um documento físico. Então você escaneia aquilo ali e você pode colocar como anexo, tá certo? Se for um documento que seja muito fácil encontrar na internet, então a gente não aconselha que você coloque isso no seu trabalho, tá certo? Realmente são documentos, né, que vêm acrescentar para quem está lendo, tá certo? E aí, pessoal, esse tanto o apêndice como o anexo, a página é numerada normalmente, ali no cantinho direito, certo? Superior. Então, tem um número, a mesma sequência que você vem ali de referências, por exemplo, se suas referências estão na página 18 ou 19, então o apêndice 20, o anexo 21, né? E por aí vai, tá certo? E aí aqui eu vou mostrar para vocês como colocar isso no trabalho. Pronto, é só dessa forma aqui. Então você vai colocar centralizado, certo? Com a letra maiúscula em negrito. Agora isso daqui depende de como você digitou a palavra, por exemplo, as seções primárias do seu trabalho. Introdução. Como foi que você digitou? Você digitou maiúsculo negrito? Pronto, então se você digitou maiúsculo negrito, aqui vai ficar do mesmo jeito. Maiúsculo negrito. Então, a forma que você vai digitar isso daqui depende de como você digitou as seções primárias do seu trabalho, que são aquelas seções que tem apenas um número. Então, por exemplo, 1, introdução, é uma seção primária. 2, revisão de literatura, é uma seção primária. Então, veja como é que está digitado, tá certo? Essas palavras aí, né? A formatação da sua instituição, do congresso ou da revista, do periódico, e aí você vai colocar do mesmo jeito, né? No geral, como a gente coloca maiúsculo e negrito, então aqui também vai ficar do mesmo jeito. E aí você vem, apêndice A, questionário de pesquisa, então vou colocar o questionário aqui embaixo, tá certo? Lembrando que ele vai ter que ter a mesma fonte, né? Do meu trabalho, certo? Então, se o meu trabalho está em Time New Roman, ele vai ser em Time New Roman também. E se eu tiver outros apêndices, eu vou colocando em outras folhas. Apêndice B, apêndice C, apêndice D, seguindo a ordem alfabética. Se for anexo, então se você só tiver anexo, pronto, você vai fazer do mesmo jeito. Anexo A, mapa político dos bairros do Rio de Janeiro, RJ. Então você vai colocar aqui, coloca o mapa, certo? Então veja aqui maiúsculo, né, centralizado, certo? Negrito. Então negrito porque o meu 1 introdução, o nome 1, introdução, tava maiúsculo negrito. Se não tiver, você deixa aqui do mesmo jeito. Então aqui eu vou colocar o mapa, tá certo? E embaixo eu vou colocar a fonte e o nome da fonte, né? Se no caso o meu nome é 1, introdução, ou 2, revisão de literatura, 3, método, não tivesse todo maiúsculo, como era que eu faria? Tivesse só com a primeira letra maiúscula e negrito, por exemplo. Então, ficaria dessa forma aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ficaria dessa forma aqui. Então, no lugar de você deixar aqui, maiúsculo, negrito, então, se a minha introdução for só a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo, então vai ficar desse jeito aqui. Apêndice A, questionário de pesquisa, certo? Então, sempre essa forma que você vai digitar apêndice A ou anexo A, sempre vai ter que combinar com a forma que você fez as suas seções primárias, que são aquelas que só tem um número, tá certo? No seu trabalho. Ok, pessoal, então é só isso. Não esquecer também, né, de colocar no sumário, tá certo? O apêndice e anexo constam no sumário, tá bom? Embaixo ali de referências. E também não é numerado, né? Você não vai colocar aqui, por exemplo, 5 apêndice. Não, então apêndice A, apêndice B, tá bom? Então vai aparecer lá com a página, tudinho bem direitinho no sumário, mas não é uma seção numerada, né? Por isso mesmo que ela fica aqui centralizada. Ok, pessoal? Então era só isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço e até a próxima.